Fala galera, beleza? Vamos começar aqui mais uma resolução de exercícios e o exercício que vamos resolver hoje é um exercício de química. Quantos átomos de hidrogênio há em 0,585 mol de C4H10? Observe, nós temos aqui uma molécula, certo? Essa molécula, que é a molécula de butano, ela tem 0,585 mol dela. Na verdade, nós temos 0,585 mol dela. E a gente quer saber, com essa quantidade de mol, quantos átomos de hidrogênio a gente tem dentro dessa molécula, beleza? Para fazer esse exercício, a gente vai utilizar regras de 3, tá bom? Então, são relações que a gente vai fazer aí para poder compreender, para poder chegar, né, no resultado do nosso cálculo. Então, o que a gente quer chegar, isso tem que estar bem claro na cabeça de vocês. É a quantidade de átomos de hidrogênio, tá? Então, a gente não quer descobrir o número de mol, a gente não quer descobrir o número de massa, a gente não está querendo descobrir volume, a gente quer saber quantidade, tá? Um número. Qual a quantidade de átomos de hidrogênio que a gente tem nesse número de mols aí? Observe o seguinte, se eu tivesse uma molécula, tá? Só uma. Vamos colocar aqui, ó, uma molécula de C4H10, tá? De C4H10. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho em uma molécula de C4H10? Então eu vou colocar a quantidade aqui na frente. Eu tenho 10 átomos de hidrogênio, não é? Como assim, professor? Da onde você tirou isso? É só você analisar a fórmula molecular do C4H10. Aqui está C, que é carbono, aí a gente coloca aqui, ó, 4. Esse 4 diz que numa molécula de C4H10 a gente tem 4 átomos de carbono. Esse H10 diz para a gente, esse 10 na frente do hidrogênio, significa que a gente tem 10 átomos de hidrogênio nessa molécula. Então, ó, em uma molécula, apenas uma molécula, a gente vai ter 10 átomos de hidrogênio. Se eu tivesse duas moléculas, eu teria o dobro, 20 átomos de hidrogênio. Só que agora a gente vai fazer uma relação diferente. Ao invés de a gente pensar em uma molécula, duas moléculas, a gente vai pensar em mols de molécula. Só que as relações são praticamente as mesmas. A única coisa que muda é que o número de mol ele é muito maior do que uma molécula. Tá? Um mol é 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Ou 6 vezes 10 a 23 átomos. Tá? É um número extremamente grande. Então vamos pensar assim agora. Ó. Imaginem que eu tenho um mol. Agora é um mol de C4H10. Então, um mol dessa molécula, C4H10. Eu pergunto para vocês, quantos mols então eu vou ter só de átomos de hidrogênio dentro dessa molécula? Bom, se eu tenho uma molécula, eu tenho 10 átomos de hidrogênio, porque existem 10 átomos de hidrogênio aqui dentro. Quando eu tenho 1 mol de C4H10, eu vou ter 10 mols, então 10 mols de hidrogênio, beleza? Agora observem o seguinte, isso é uma relação que eu estou montando para a gente mais ou menos compreender o que está acontecendo aqui, certo? Se eu tivesse um mol de C4H10, eu teria 10 mols de hidrogênio. Professor, por que você fala se eu tivesse? Porque eu só posso ter o que o exercício me dá. O exercício me diz que eu tenho um mol de C4H10? Não. Ele falou assim, ó. Quantos átomos de hidrogênio há em 0,585 mol de C4H10? Ou seja, o que eu tenho aqui é essa quantidade de mol, 0,585. Eu sei o seguinte, se eu tivesse um mol de C4H10, eu teria 10 mols de hidrogênio. Mas quantos mols eu realmente tenho de C4H10? Bom, eu tenho 0,585 mol, tá? De C4H10. Eu sei que eu tenho isso porque é o valor que o exercício deu para mim, certo? Agora, se eu tenho essa quantidade de mol do C4H10, quantos mols eu vou ter de verdade? Quantos mols eu vou ter de hidrogênio? E essa é a nossa primeira regra de 3 que a gente tem que resolver aqui. O x vai multiplicar por 1, vai dar x, não é? E o 0,585 vai multiplicar por 10. Isso daí vai dar 5,85. Acho que é isso aí, ó, 5,85, beleza?
Tá, professor, deu 5,85 o que então? Uai, o que era o nosso x? X não era mols de hidrogênio? Então, 5,85 mols de hidrogênio. A gente chegou agora na quantidade de mols que a gente tem só do átomo de hidrogênio. Se a gente tem 0,585 mol de C4H10, eu vou ter 10 vezes mais essa quantidade de mols de hidrogênio. Isso faz todo sentido, não faz? Porque se com 1 mol eu tenho 1 mol da minha molécula, eu tenho 10 mols de hidrogênio que pertence à minha molécula, com 0,585 mol da minha molécula, eu vou ter 10 vezes mais isso, beleza? Então, eu cheguei na minha quantidade de mol. Acabou, professor? Não, não acabou. Lembra que a gente discutiu lá no início da aula que o que a gente está procurando aqui é quantidade? A gente está procurando uma quantidade, a gente não quer saber número de mols aqui. A gente vai ter que converter esse número de mols em quantidade de átomos. Como que a gente vai fazer isso? É bem simples. Vamos pensar assim, ó. 1 mol são quantos átomos de hidrogênio, tá? Então, ó, 1 mol de hidrogênio tem quantos átomos de hidrogênio? 1 mol de qualquer coisa, pessoal, é sempre 6 vezes 10 elevado a 23 vezes essa coisa. Ou seja, eu vou ter 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio. Ou seja, em 1 mol eu tenho essa quantidade de átomos de hidrogênio. Mas eu pergunto para vocês, é 1 mol que a gente tem de átomos de hidrogênio nesse exercício aqui? Quantos mols a gente tem de verdade? A gente tem o que a gente conseguiu calcular. A gente tem que 5,85 mols de hidrogênio, não é? Então, o que a gente vai fazer? Se eu tivesse, assim que a gente lê o exercício, ó, se eu tivesse 1 mol de hidrogênio, eu teria 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio. Mas o que eu tenho de verdade são 5,85 mols de hidrogênio, uma quantidade maior do que 1 mol, não é? Então, se eu tenho essa quantidade aí, quantos átomos de hidrogênio eu vou ter? Quantos? Aí é o que a gente tem que calcular em mais uma regrinha de 3. O que a gente faz? Pega o 5,85 e multiplica por 6 vezes 10 elevado a 23. Belezinha? Então, quanto que vai dar esse valor aí? Vai dar 3,51 vezes 10 elevado a 24 átomos, tá? Átomos de hidrogênio. Então, de hidrogênio. É uma quantidade muito grande de átomos de hidrogênio que a gente vai ter, beleza? Isso daqui, pessoal, é quantidade, tá? Então, 3,51 vezes 10 elevado a 24 átomos de hidrogênio. Você pode estar se perguntando, professor, e esse número aí, ele é grande ou ele é pequeno? Ele é muito grande. Como que eu sei disso? Ó, 10 elevado a 24, tá? Ou seja, é como se você fizesse 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 24 vezes. Isso daqui é 10 elevado a 24, é 10 vezes 10, 24 vezes. E depois você multiplica, não tem um xzinho aqui, pelo 3,51, ou seja, vai dar um número ainda maior que isso. Tem outra forma de você pensar. Vocês não estão vendo que está assim, ó, 3,51 e não tem esse vezes 10 a 24? Significa que você vai pegar essa vírgula que está aqui no nosso valor e vai jogar ela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e aí por diante até você chegar em 24 vezes. Você vai pular essa vírgula 24 algarismos, tá? Para o lado direito. E aí você vai cortar a vírgula, sei lá, vamos por corte aqui. E você vai preencher cada vãozinho desse aqui, ó, com um zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai ter 24 zeros ali, tá? Na verdade, vão ser 23 zeros e aí você vai cortar a vírgula para colocar o 24º zero. Ou seja, são muitos zeros, beleza? É um número extremamente grande. Tudo bem, pessoal? Então, é basicamente isso daí. Esse aqui é um exercício que a gente... na verdade, eu estou olhando aqui, ó, vão ser 22 zeros, tá? A gente tem dois números aqui, então vão dar 22 zeros.
Mas tudo bem, é um número extremamente grande que a gente tem aqui de átomos de hidrogênio. A gente descobriu isso a partir de duas relações, duas regrinhas de 3 que a gente fez aqui. Tá? A primeira relação que a gente fez aqui, depois fizemos uma segunda relação aqui. Belezinha, pessoal? O exercício não é tão complicado, mas a gente tem que entender um pouquinho do que a gente está trabalhando, que é número de mols, quantidade de átomos, tá? E conseguir fazer essa relação olhando a fórmula molecular. Bom, é isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Caso tenham gostado, deixe o seu gostei nesse vídeo, porque vai ajudar na divulgação do vídeo e também na divulgação do canal. E comente aqui caso você tenha alguma dúvida, alguma coisa que você acha que pode contribuir com a videoaula, tá bom? E eu acho que é isso daí. Até a nossa próxima videoaula, resolvendo mais alguns exercícios de química, de física ou de matemática também, beleza? Forte abraço e até a próxima.